Será que seria possível dominar toda a teoria de Wyckoff sem decorar uma sigla sequer? Ou melhor, em apenas um vídeo, definitivamente você aprender como realizar suas operações da forma mais simples possível e objetiva com a teoria de Wyckoff? E o melhor é que esse conhecimento é aplicável em qualquer tipo de gráfico. Se você ainda não opera, tem todas as corretoras que eu utilizo no link da descrição. Então já cria sua conta e começa a aplicar essas técnicas. Na maioria das vezes, quando eu começo a explicar a teoria de uma forma bem descritiva, falando de cada comportamento, o que significa cada sigla, como que o ativo trabalha, se torna uma coisa muito confusa, principalmente para quem é mais iniciante, mas até às vezes para quem é mais experiente no mercado, mas não domina tal teoria. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode analisar a mesma coisa, só que de uma forma muito mais simples. Então vamos aqui para a parte gráfica. Aqui eu vou ensinar para vocês o Wyckoff de uma maneira descomplicada. Entenda o seguinte, o Wyckoff ele foi um dos pioneiros na identificação das manipulações do mercado, do smart money. E aí ele tem uma característica comum de se trabalhar, um tipo de movimento comum. E o melhor, você mesmo que queira se aprofundar na teoria, essa daqui vai ser a base que é extremamente importante você dominar para entender todo o restante. Eu vejo gente decorando os diagramas, vendo uma sigla ou outra, mas não entende esse fundamento. Se você não entender isso, você não vai conseguir realizar suas operações com eficiência. Então o que você precisa entender? A base da técnica é que sempre que a gente tiver um ponto de liquidez, ou seja, estruturas ali em que a gente forme liquidez, topos nivelados, fundos nivelados, a gente tende a vir a capturá-los. É um imã para o preço. Porém, o mercado ele não tende a seguir para onde ele vem trabalhando a sua impulsão. Então, se ele vem trabalhando um movimento de alta, não significa que ele tende a continuar em alta. A localização, toda a contextualização, ela é bacana para você compreender melhor, mas em Wyckoff não tem essa questão. O que você precisa decorar é que o mercado sempre segue para o movimento onde ele capturou a última liquidez, porque pensa o seguinte, se a maioria do varejo está querendo vender nessa região por entender que aqui é uma região de resistência, fez um topo, fez segundo topo, é uma região de resistência. Então o varejo quer vender aqui e posicionar os stop loss acima dessa região. Então o que o institucional faz? Deixa o preço, leva o preço, impulsiona para o movimento para capturar essa liquidez, pois aí ele tem liquidez de fato para levar o preço para cima, porque o que é liquidez? É ter a contraparte disponível. Então se ele quer, por exemplo, para ele comprar, ele vai ter que ter venda. Só que é o seguinte, se a galera tá vendendo essa resistência, o varejo, a maioria tá vendendo, ele tem liquidez, porque aqui a maioria tá vendendo, para ele comprar tem liquidez. Agora, se ele quiser vender, tem liquidez? Não, porque o varejo tá todo mundo operando na queda. Então tem que ter contraposição, e principalmente para os institucionais que operam com uma posição muito grande. Então o que ele faz? Ele aproveita dessa liquidez na contraparte no movimento de alta e estopa essa galera do varejo. O stop de uma venda é uma compra, e aí consequentemente agora sim eles têm a contraparte que eles desejavam, muita compra do varejo estopado, eles vão conseguir realizar uma operação de venda para vir de fato o movimento de queda. E aí que vem a estrutura de fato e as oportunidades. Então sempre que a gente tiver uma captura de liquidez, o mercado tende a seguir na direção oposta. Capturou em cima, ele segue no movimento de baixa. Se aqui tiver fundos nivelados de liquidez, ele captura embaixo para seguir no movimento de alta. Então é muito importante você se atentar principalmente a essas estruturas de liquidez, pois ela que de fato traz a base da teoria. Então o movimento, por exemplo, de reacumulação, o mercado vem trabalhando em alta, gera liquidez na base dos fundos e depois ele vem a capturá-la. Depois que ele captura, ele retorna para seguir uma direção do movimento de alta. Uma distribuição parecido com isso, o mercado também vem de um movimento de alta, também gera liquidez, só que a partir do momento que ele trabalha o movimento de alta, ele não prossegue a sua tendência, ele retorna ao diagrama e depois vem numa movimentação de queda. Então, o que é importante você se atentar? Não a tendência de fato, ao efeito, e é como o varejo trabalha. O varejo ele trabalha de uma forma atrasada, ele trabalha no efeito do mercado. Para você ter operações extremamente lucrativas,
operações extremamente precisas. Você precisa trabalhar na causa. O que causa aquele efeito? O que causa a tendência? Você precisa entrar no final dos movimentos corretivos para surfar as impulsões. E eu vou te mostrar exemplos práticos aqui para que você compreenda exatamente isso que eu estou querendo te passar. Então vamos aqui no índice para você visualizar isso. Eu não estou pegando nenhum movimento lá de 1900 e pouco como os livros costumam te mostrar. Eu estou te mostrando uma técnica que você vai aplicar diariamente para obter resultados melhores. E eu vou pegar aqui os últimos movimentos recentes do mini índice que não só apareceram nessas configurações que eu vou te explicar, mas como eu desenhei totalmente o que o mercado faria de forma totalmente antecipada e eu vou te provar. Mas antes vamos aqui para o gráfico. Primeiramente eu quero que você confira esse primeiro movimento. O mercado vinha de uma forte movimentação de queda e aí começou a estruturar essa redistribuição de Wyckoff. Só que tem um porém aqui. Eu não quero que você decore os termos técnicos, todas as características. Eu quero que você de fato compreenda que nesses topos nivelados a gente tem um ponto de liquidez. Se a gente tem um ponto de liquidez nessa base dos topos e o mercado vem trabalhando uma movimentação de queda, a gente espera ele capturar a liquidez desse topo para aí sim a gente trabalhar com as movimentações de queda, podendo buscar por oportunidade se tiver contexto, confluência tanto na captura de liquidez quanto depois após ele inverter em um reteste dos topos capturados ou até mesmo uma região de oferta para aí sim você vender e de fato conseguir pegar um movimento de impulsão, ou seja, trabalhar na causa do mercado, na captura de liquidez que os institucionais vão estar se posicionando para você aí lucrar de verdade, porque você vai estar lucrando a favor dos institucionais, lucrando no efeito. Esse movimento aqui eu compartilhei de forma totalmente antecipada na minha sala de operações e eu vou deixar aqui passando na tela para vocês conferirem. Você pode ver que tem uns termos técnicos dentro da leitura de redistribuição de Wyckoff, mas como eu disse para você e te mostrei, entenda esse fundamento principalmente que vai dar para você operar da mesma forma e com a mesma eficiência. Então eu desenhei simplesmente que o mercado viria trabalhar esse movimento aqui de reteste, coloquei até a taxa em si para ele trabalhar essa movimentação de queda. Você pode conferir aí o antes, agora olha o depois o que o mercado faz. Ele simplesmente vai lá trabalhar na taxa, simplesmente eu botei 120, eu botei por aqui, né, 122.400 por aí, tá passando na tela para vocês, e simplesmente o mercado crava exatamente na região de oferta compartilhada e trabalha uma queda simplesmente linda de 1000 pontos, muita coisa. E por que isso foi possível? Como que foi possível cravar a máxima do mercado, o início do efeito, o início da impulsão? Devido a toda a questão da liquidez, toda a questão institucional, toda a questão envolvida aqui sobre a redistribuição de Wyckoff. Esse movimento aqui foi um last point supply, um último ponto de oferta. Eu até descrevi isso no movimento antecipado, mas aqui você entende de fato o fundamento que você vai poder operar com lucratividade da mesma forma. Isso aqui é uma estrutura de continuidade. Agora eu quero que você compreenda esse movimento também que ocorreu já no pregão seguinte. O ativo ele não tinha criado uma liquidez nesse ponto, olha os topos nivelados aqui. Então ele vinha de uma movimentação de queda, olha só galera, vinha de uma movimentação de queda, aí a gente tinha criado liquidez nesse topo, quando o mercado ele abriu, ele já veio capturar essa liquidez buscando uma região de oferta, zonas de oferta ali de trás, de defesa com grande volume e mitigando, né, além de mitigar essa região de oferta, capturando essa liquidez. Então se ele capturou em cima, ele segue embaixo. Só que a partir desse momento aqui, o que o mercado fez? Ele gerou liquidez nesse ponto, né? Então, se ele gerou liquidez nesse ponto e já capturou em cima, o que a gente observa? A mesma característica, o mesmo comportamento que eu te expliquei nesse movimento aqui. O mercado capturou liquidez nesse topo, ele inverte o fluxo aqui no movimento de baixo, gera esse movimento aqui de reteste para trabalhar um movimento de queda. Foi quando eu contextualizei mais uma configuração de venda, de oferta, e eu compartilhei mais uma vez de forma antecipada. Você pode conferir o desenho aqui na minha sala de operações e eu compartilhei, o mercado simplesmente derreteu mais de 1000 pontos. Olha o antes aí passando a tela para vocês, agora olha o depois e simplesmente o risco não era de 200 pontos nessa máxima. Esperei por uma absorção e o stop acima dessa máxima com risco mínimo e uma baixa de mais de 10 vezes o risco. Projetando os topos, a partir do último fundo, ativo encontrou suporte nessa região, já havia traçado essa deriva de forma antecipada na análise do antes para ele trabalhar essa captura de liquidez do fundo. Só que a partir desse momento a gente já
já bateu o alvo, porque o mercado ele capturou liquidez dessa base. Então aqui não tinha capturado, ele tinha gerado liquidez, já tinha capturado em cima, então ele segue na movimentação de queda. Agora aqui ele capturou embaixo, então para onde ele tende a seguir? Para alta ou para baixa, galera? Se ele capturou a liquidez embaixo, ele tende a seguir para alta. Então o mercado, após respeitar essa zona de suporte, ele vai simplesmente disparando numa movimentação linda de alta. Depois de trabalhar essa movimentação, ele encontra resistência exatamente na deriva, no canal de baixa aqui que ele vem trabalhando. Então o que a gente observa? Que foi até no pregão de hoje trabalhado. O ativo vinha trabalhando uma movimentação de queda, tinha feito até um flip institucional, já trouxe aqui em outros vídeos do canal. O ativo inverteu o fluxo perdendo esse último fundo, retestou uma rejection block para trabalhar uma movimentação de 1000 pontos de queda. Ele encontrou seu alvo exatamente nesse suporte projetado da resistência ali, então nos fundos aqui, encontrou o suporte. Aí na micro, o que ele fez, que eu até comentei com a galera, ele gerou liquidez micro aqui, capturou essa liquidez para aí sim trabalhar na movimentação de alta. E aí ele trabalhou uma alta de mais de 1.500 pontos após essa captura de liquidez, olha só. Só que aí a base aqui não interessa se é uma acumulação de Wyckoff, descrever o movimento em si. Entenda que ele tinha uma região de suporte aqui, ele gerou liquidez nesse ponto, o varejo compra nessa fase aqui, entendendo que é um suporte, ele estopa e depois o mercado vai a favor. Então você compreendendo isso, você pode operar tanto nesse suporte aqui após captura de liquidez, quanto no movimento de reteste, tá? E se você não me acompanha, não me conhece mais, você pode acompanhar principalmente no Instagram, tem passando aqui no canto da tela para vocês, tem também na descrição. Lá no meu Instagram eu não só comento todo dia, te atualizo sobre as movimentações do mercado, mas como também mostro todos os meus resultados, os resultados da galera. Então aqui eu tô te dando foco principalmente na técnica. Quer acompanhar meus resultados, todos os resultados da galera também? Me acompanha lá pelo Instagram, que você vai acompanhar mais da minha rotina do dia a dia, beleza? E pode me mandar mensagem no direct, tudo mais, eu vejo todo mundo, eu respondo toda a galera, então vai ser um prazer ter você lá sempre aprendendo e contribuindo com sua evolução no mercado, beleza? Aqui o movimento antecipado, já que o índice fez na semana passada, você pode conferir aqui que o ativo fez uma acumulação de Wyckoff. Primeiramente, eu quero que você observe esse movimento aqui, ó. O ativo, ele fez o movimento na fase de uptrust action da acumulação, mas isso não interessa tanto. Observa que ele teve dois topos aqui que geraram liquidez. Então ele tende a capturar essa liquidez. Quando ele captura, ele vai para onde? Para um movimento de queda. Ele segue na direção oposta após a captura de liquidez, porque o institucional está entrando aqui, capturando a liquidez da galera que entrou nessa resistência. Então o mercado trabalha nessa movimentação de queda e a gente observa que a gente gera um movimento de liquidez principalmente nesses pontos desses fundos. Isso é uma região de suporte, galera. E aí o mercado ele tende a capturar essa liquidez do movimento de baixa, se chama shakeout dentro do movimento de uma acumulação de Wyckoff, beleza? E aí após isso, após capturar a liquidez da base, aí eles tendem a trabalhar numa movimentação de alta. Você pode conferir toda essa alta que ele percorreu após capturar a baixa. Capturou em cima, fez toda essa queda daqui de simplesmente mais de 700 pontos, depois capturou essa aqui e fez uma alta simplesmente absurda. Então esses movimentos eles acontecem com frequência. É bom você sempre estar observando e consequentemente a isso estar contextualizando as suas operações para ter resultados e confluências muito melhores. Agora que chegamos ao final de mais um vídeo repleto de conhecimento, simplificando o mercado para você de forma totalmente gratuita aqui no canal, eu quero de verdade saber o que você achou desse conteúdo e sugestão também de próximos conteúdos para eu trazer aqui no canal. Eu sempre leio cada comentário que vocês deixam aqui embaixo, então deixa o like, compartilha com mais pessoas. Estou muito feliz que a gente bateu agora 5.000 inscritos no canal, é só o começo, tenho muito conhecimento ainda para compartilhar com vocês, então participa de todas as lives, conteúdos semanais que eu posto aqui no canal e também nas minhas outras redes, tem todos os detalhes aqui na descrição. É bom lembrar também que a Paperstone, em parceria com o TradingView, está oferecendo 3 meses de TradingView Pro para quem estiver criando conta na Paperstone. O link vai ser o primeiro que tiver aí na descrição. Crie sua conta na Paperstone, vê o site lá certinho com todo o passo a passo e aí você simplesmente vai ganhar um código para você habilitar. Você não vai precisar comprar, registrar lá no seu cartão. Tenha 3 meses de TradingView Pro de forma totalmente gratuita, somente por criar sua conta e seguir os passos que tem lá no site. Tem todos os detalhes aqui na descrição. Um grande abraço, você que chegou aqui até o final do vídeo e tamo junto.